Bom, estamos chegando à etapa final, tá? A parte 4 de acabamentos. Vocês vão pegar aqueles moldes que foi passado por e-mail para vocês e vão cortar peça por peça, tá? De todas as partes do molde. Vocês vão ver que tem escrito nelas a quantidade necessária em pasta americana de cada peça. Tem uns que tem dizendo 4, tem uns que tem dizendo 2, tem uns que está dizendo só 1, tá bom? E aí você vai sabendo exatamente a quantidade que vai precisar. Nesse momento, gente, eu estou abrindo uma tira bem fininha, com auxílio do meu rolo da Celebrate, que me dá a espessura uniforme, para poder abrir aquela tirinha de baixo, tá? Eu estou passando a água no meu bolo, como eu falei, eu gosto de trabalhar com água, não com a cola CNC. E eu vou utilizar, para me auxiliar, uma espátula angular, para me dar o tamanho da tira. Essa espátula é da Celebrate e eu estou usando a esteca para cortar, para não ferir o meu tapetinho. No entanto, você pode usar uma régua se quiser, tá bom? Aí você coloca rente ao prato, para ficar bem encostadinho mesmo, para de acabamento. E quando chegar no centro da lateral, você corta. E ali vai juntar uma tira com a outra, né? O outro lado da tira vai começar onde terminou a outra. O importante é elas estarem unidas, mas não estarem sobrepostas, tá? Isso é bem importante. E para alisar, é interessante trabalhar com alisador mesmo, porque o dedo da gente, ele acaba dando uma ondulação, tá bom? E aí a gente pega a carretilha com pontilhado e vai fazendo, dando aquele efeito costura, tá? É a parte pontilhada da carretilha. Bom, gente, neste momento a gente vai abrir o restante, tá? Da pasta e vai fazendo os outros acessórios que são precisos. A gente vai fazer agora aí a tirinha que segura a alça, tá? Dessas peças, vocês vão ver que o que pede são 4 unidades. E ela tem um corte no meio, que na verdade não é um corte, é uma marcação que a gente precisa fazer, tá bom? E aí a gente pode usar também, que nem fez naquela outra parte do bolo, a carretilha para dar esse acabamento. E o botão a gente pode usar, como eu estou usando ali, com um bico, tá? A gente pega só para marcar, ó. Eu uso o bico só para marcar no meio, para dar aquela impressão de botão, tá bom? E agora eu estou abrindo uns quadrados que eles vão servir tanto para esse acabamento na lateral da bolsa, quanto para a parte de metal do bolo que segura a carretilha. Vocês vão ver que a diferença de um para o outro é simplesmente a espessura. O metal, ele precisa ser mais gordinho, mais alta a espessura dele, ó. E o fininho é o acabamento lateral da bolsa. Aí a gente vai ali naquela unção e coloca esse quadradinho e vem com a carretilha e faz um quadrado com ela. Faz a mesma coisa no outro lado. Passa a água, coloca o quadradinho e faz a unção dele ali, ó, fazendo o detalhezinho, tá bom? Bom, agora eu vou terminar dando um acabamento aqui na minha parte de metal. Eu vou pegar aquele quadradinho mais gordinho que a gente fez, vou cortar ele ao meio e vou cortar dentro dele, deixando ele como uma tira só, sabe? Eu vou fazer um buraquinho nele. Eu vou já mostrar pra vocês verem de que forma que a gente vai conseguir trabalhar com ele, tá bom? É interessante abrir ele ao meio,
Ó, cortei ele ao meio. E aí eu vou enrolar a tirinha pra fazer nele, entendeu? Eu venho com aquela tira que a gente fez de alça e abraço colocando pra trás aonde foi aquela marcação que a gente fez, tá bom? E aí a gente vai fazendo isso nas 4 partes dele, as 4 peças que tem que ser colocadas no bolo. Nesse momento eu tô abrindo outra tira fina e uniforme, tá? Pra fazer o cordão que vai segurar o chaveiro, aquela parte que fica na frente da bolsa, tá? A gente abre o cordão fininho, abre um buraco no meio da parte superior e passa a parte inferior pelo meio desse buraquinho que fez, ó. E aí eu vou lá na alça e prego. Agora vocês vão ver que a pasta americana, a gente começa a trabalhar com ela, ela tá numa espessura, né? Tá uma largura também. E aí quando a gente começa a passar carretilha, quando a gente passa por dentro, ela vai se abrindo um pouquinho maior. Aí você não tem problema nenhum pegar uma tesoura e ajeitar tanto no comprimento como na largura, para que a peça fique proporcional, tá? Nada impede que você faça isso, ó. Você vê que eu vou lá e ajeito direitinho, que o importante é que ele fique proporcional. Você usa o molde para te dar uma direção, mas é importante você ter uma noção de olho também, tá? E aí agora com o restante que sobrou, daquela pasta que eu tinha já deixado meio aberta, eu vou fazer o chaveiro. Você viu, eu coloquei aquela pecinha no meu rolo, e aí ele me garante que ela fique toda na mesma espessura, para ficar bem bonitinho o acabamento. E aí eu vou fazendo essa peça e ela mostra que tem um buraco no meio, né? Esse buraco eu vou fazer com um bico de confeitar, ó. Vou aí, faço um buraquinho, passo a água e vou colar a minha pecinha na boca. Ó, a gente coloca pra dentro e vira. Deixa eu mostrar pra vocês agora, eu vou já virar, ó. Quando a gente passa a carretilha, ela cresce. Aí eu vou lá e corto um pedacinho pra ela voltar a ficar pequenininha. E passo a carretilha de novo. Tá bom? Bom, nesse momento a gente vai fazer a alça, tá legal? Eu abro uma pasta, meço para ver se tá realmente proporcional e abro 2 rolinhos com auxílio do alisador de bolo para que fique mais bonitinho esse meu rolinho, para que ele não fique todo ondulado. E esse rolinho eu vou utilizar para preencher, para dar volume na minha alça. E aí eu corto ele do tamanho do meu molde de alça, que eu mostro aí, que vem no vídeo. Depois que eu corto ele, eu abro uma tira, corto na largura do meu molde, as pontas eu corto triangular, tá? E no meio dele, eu passo a água e coloco aquele rolinho para ele dar esse volumezinho no meio, para preencher aí no meio, tá bom? E aí agora eu fecho, passo a carretilha para dar o efeito costura e coloco na minha bolsa para fazer a alça. Esse triângulo de fora é muito importante para a gente conseguir colocar a alça no lugar. Eu coloco 2 palitinhos na altura para não ficar forçando e ficar derrubando, tá? Ponho primeiro a minha alça presa nos meus palitinhos e depois eu ajeito, ó. Tá vendo? Aí agora eu venho, passo por trás e colo que nem um envelope, tá? O triângulo vai cair pra frente e vai fechar que nem costura. E ele fica igual um envelope, tá bom? Tanto de um lado quanto do outro eu vou fazer isso, como na outra alça, porque essa bolsa ela tem 2 alças, um para um lado e outro para o outro. Você vê que ficou tendo
ondulação aí, ó, não ficou retinha a alça. Depois que eu fixo, eu olho, vejo que não tá, aí eu vou ajeitar. Tiro do lugar, ó, e depois coloco, tá vendo? Não tem problema nenhum. Na verdade, esse palito é só para não fazer o peso e de repente arrebentar a minha alça. Eu faço a mesma coisa do outro lado e fixo essa minha alça também. Já estamos finalizando. Eu uso álcool de cereal, pó de ouro e vou passando para dar o efeito do zíper, tá? Para dar o efeitinho do zíper. Ó, vou passando ele naquela parte que a gente já fez no princípio. Lembra que a gente no início, antes de qualquer coisa, colocou aquela pasta marrom? Então eu tô passando ali naquela área o pó dourado. E agora eu também tô passando ele na parte metálica da minha alça, tá? Que é aquela parte que segura a alça ali, ó. E eu vou passando ele também para dando o efeito de metal, tá bom? Bom, agora eu pego uma pasta pele, faço uma bolinha nela e deixo ela meio achatadinha. Eu dou uma amassadinha nessa bolinha, ó. E vou deixando ela meio retangular, coxinha, sabe? Com um biquinho para um lado e uma barriguinha para frente. E aí eu marco com a esteca, da forma que eu vou já mostrar para vocês, para ser a parte do zíper, tá bom? Agora é o cadeado, tá? Um retângulo bem gordinho, tá? Bem gordinho mesmo, um retângulozinho. Aonde, ó, você tá vendo? Eu venho aqui na parte superior do retângulo, faço um furinho junto com o meu bico. E aí agora eu vou fazendo só marcação, que são aquelas marcações que a gente vê em cadeados, tá? Vou passando e fazendo as marcações. Ó, colocando... Vou vendo se ele ficou meio que proporcional, ó, tá vendo? Fazendo as marcaçõezinhas dele. E aí depois eu coloco sobre o bolo para depois estar pintando ele, tá bom? Novamente eu passo a água, tá? No local onde eu vou colocar o cadeado e coloco o cadeado ali. Venho com o meu pó dourado e vou pintar esse cadeado, tá bom? E aí depois, gente, que eu pintar esse cadeado, eu vou fazer novamente uma outra peça de zíper igual aquela primeira que eu fiz, tá? Pra estar presa nesse cadeado, tá bom? E aí ele vai estar finalizado essa parte de acabamentinho também do nosso bolo. Tchau, pessoal. Espero que tenham gostado. Se quiserem receber o certificado, me envie as imagens com todos os detalhes para a gente estar enviando para vocês.